Bom, vamos abrir a segunda roda de conversa para vocês. Já temos dúvidas, perguntas? Opa! Por favor, pode perguntar. Você? Isso. Eu sou estudante de psicologia. Eu queria saber onde poderia... Bom, boa tarde, obrigado, muito legal as palestras, né? Para mim, como homem, eu acho que está sendo muito edificante, porque casado, e é legal porque eu participo disso e consigo entender um pouquinho o que a minha esposa, enfim, está passando. Mas, enfim, eu sou aluno de psicologia, aí vem uma dúvida. Todas as falas, no caso, eu percebi que tanto para cirurgia, para o paciente quanto para o profissional, cirurgião, quanto até agora a última fala também, eu percebi assim, um envolvimento muito em questão psicológica. E eu queria saber assim, como que um profissional da psicologia poderia auxiliar, ajudar, tanto no sentido de, por exemplo, o profissional, né, o médico profissional, quanto o paciente, quanto até mesmo na relação, né, entre parceiros, entre casal, enfim. Porque assim, para a mulher, ela está passando por uma situação complicada. E às vezes a gente sabe que o homem, a visão, né, que o homem tem hoje, infelizmente, até pela sociedade machista, no caso que a gente passa, tem um outro tipo de visão e às vezes não consegue compreender e ter paciência, empatia, principalmente como vocês falaram, a empatia em relação a entender o que está acontecendo, enfim. Eu queria saber como que o profissional entraria, se entraria em tudo isso. Qual é o seu nome, por favor? Michel, achei muito legal você, dentro da plateia, chamar isso também, mas sim, a psicologia, o psicólogo, ajuda demais no tratamento e acompanhamento de pacientes que sofrem com endometriose ou suas consequências, e é fundamental essa equipe multidisciplinar. O ginecologista não consegue fazer o tratamento completo, holístico dessa paciente sozinho, não consegue. Tá? É realmente por isso que a gente junta um time de profissionais com suas diversas expertises, né, para dar esse suporte completo conforme as necessidades de cada paciente. E sim, o acompanhamento psicológico é fundamental, porque de fato esses pacientes chegam muito fragilizados, por anos e anos e anos de sofrimento, por incompreensão, julgamento, a correlação de ansiedade, depressão, síndrome de pânico com quadros de dor crônica e endometriose é extremamente alta. E até para, muitas vezes, conseguir essa força interna, para conseguir vencer essas barreiras, esses desafios, ou mesmo assim, eu estou disposta a seguir um desafio, uma batalha com uma cirurgia de grande porte, por exemplo. Puxa, eu sei que é uma cirurgia arriscada, uma cirurgia longa, mas uma paciente, às vezes, que está sem forças internas, realmente não consegue. Eu acho que esse acompanhamento conjunto é realmente fundamental. Não só muitas vezes para ressignificar muitas dores, né? Muitas dores são acompanhadas de muitos traumas passados, inclusive. Como eu falei, a questão psicológica também influencia diretamente na percepção de dor dessa paciente. Períodos de maior estresse são representados por períodos de maior dor na sequência. E também trazer essa parte, inclusive puxando um pouquinho, talvez, eu não sou especialista nisso, então eu não sei qual tipo de técnica de psicologia que seria mais adequada para cada paciente, mas, bom, a gente tem um passado, mas o que a gente vai fazer aqui para frente? Puxando mais para a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. Acho que isso pode ser muito válido para muitas mulheres com endometriose. Então, realmente, esse time multidisciplinar é fundamental para uma paciente realmente restaurar a sua saúde. Eu acho que as pacientes que já têm parceiro, isso que você está fazendo já ajuda, né? Que é estar junto, tentar entender o que ela sente, participar aqui no sábado à tarde, enfim. Eu acho que esse apoio, que é talvez o mais direto, né, o dia a dia, talvez seja tão importante quanto buscar um profissional, né? E é importante, né, enfatizar isso, é importante. Parabéns, né? Boa tarde. Eu?
Oi, boa tarde. Meu nome é Daniele. Eu sou portadora de endometriose intestinal e adenomiose. Eu estou com uma indicação de cirurgia de urgência e a minha dúvida é: se essa cirurgia de urgência ela demora muito para ser realizada, a endometriose pode prejudicar? Quais riscos que eu ou outras mulheres podem sofrer? E uma outra dúvida que eu vou fazer duas em uma, porque é difícil o microfone, se a gente toma um medicamento que interrompe a menstruação, a endometriose ela também aumenta? Essas são as duas perguntas. Obrigada. Eu vou tentar responder a questão da urgência, porque é pouco provável que a endometriose leve a paciente a um risco iminente de vida. É um risco iminente ao ponto de a gente ter que urgenciar ou emergenciar a atenção cirúrgica daquela paciente. A gente tem, como o Fernando mencionou, às vezes a endometriose passando para compartimentos laterais, ureter, isso levar à obstrução do rim, a paciente inclusive ter risco de perder a função desse rim. Tanto, o que acontece isso é uma coisa crônica, então poucas são as situações que colocam o risco de vida iminente na paciente com endometriose, exceto, isso que eu queria responder, as questões relacionadas à obstrução intestinal. Mas a obstrução intestinal é importante de ressaltar, e obrigado pela pergunta disso, que ela é extremamente infrequente. É pouco provável que uma paciente que nem saiba que tem endometriose um dia chegue ao pronto-socorro com o seu intestino obstruído por conta disso. A chance disso acontecer, pessoal, veja, é da ordem de 0,04%. É muito baixo a chance de uma obstrução. E a gente vai indicar a cirurgia de uma forma um pouco mais urgente para as pacientes que tenham endometriose. Um apêndice, não é provisto apendicite, é porque a gente ainda tem uma dificuldade pelos métodos diagnósticos em diferenciar um câncer específico do apêndice. E quando esse endometriose invade o intestino delgado, o intestino fino, porque como o nome diz, ele é fininho, e aí a chance de uma lesão pequena já levar a uma obstrução é maior. Então é pouco provável que isso urgencie a sua cirurgia. A grosso modo, apesar de não ser o que a gente quer no SUS, as filas são grandes, não sabemos, mas poucos pacientes terão um risco de vida de fato por conta dessa demora. E acho que a urgência é relativizada também pela sintomatologia da paciente, né? Sim, quem está sentindo dor tem uma urgência de melhorar a dor, né? Em relação ao anticoncepcional, sim, parar o anticoncepcional pode, de certa forma, colaborar com uma progressão da doença, mas a gente não consegue afirmar isso para todas as mulheres, tá? A endometriose é uma doença crônica, tem, de modo geral, uma progressão um pouco mais lenta. A gente sabe que em algumas situações, em algumas mulheres, que a gente não consegue predizer em quem, ela pode sim assumir um comportamento um pouco mais rápido de crescimento, né? E mesmo usando o anticoncepcional, a endometriose pode sim evoluir, isso é importantíssimo, tá? E talvez seja por isso que muitas mulheres lá na sua adolescência começam a tomar um anticoncepcional, melhoram as dores, e quando param o anticoncepcional lá por volta dos 30 anos, mais ou menos, é que voltam os sintomas, porque parou o tratamento medicamentoso, né, que é o anticoncepcional para bloqueio hormonal, e aí ela descobre uma endometriose extremamente avançada. É improvável que essa endometriose dessa paciente, dessa mulher, tenha avançado tão rápido em tão pouco tempo, só na pausa do anticoncepcional. Provavelmente ela teve uma progressão muito lenta, com poucos sintomas, ou nenhum sintoma eventualmente, e que ficou meio mascarado, né? Os sintomas podem ficar meio camuflados, tá? Então isso é uma informação importantíssima. O uso do anticoncepcional não necessariamente impede a progressão da doença. Significa que sempre vai poder ter um anticoncepcional? Não é isso. Mas é por isso que é tão importante o acompanhamento e o seguimento, mesmo que a paciente esteja bem dos sintomas quando já tem um diagnóstico de endometriose. Boa tarde. Não sei se está ouvindo. Então, eu fui diagnosticada com endometriose em 2015, porém já tenho um mioma pequeno fora do útero. E aí eu fiz uma bateria de exames, eles queriam que eu tomasse anticoncepcional desse umas 5 caixas, até o Arolento. Não me adaptei a nenhum. Aí eu optei pelo vinho de Mirena. Porém, eu não sei se é o frio, não sei se é endometriose. Ultimamente eu senti muita fadiga, muita continência urinária e até privação. E estou retendo muito líquido, tanto na barriga como nas mamas e nos tornozelos.
Por esses dias descobri que eu tenho um cisto na tireoide, mas os exames de função não deu nada. E aí eu estou naquela dúvida, se eu tiro DIU, estou numa fila de cirurgião do SUS, que eu dei para ano passado, tinha 15, agora está em 9, não sei como é que está mais. Já paguei a minha ginecologista, ela tem conceituada no Hospital Campo, ela me passou lá no hospital, fiz tomografia abdominal pélvica, mas assim, rins, baço, está tudo ok. O meu problema é só na pélvica. Preciso de 3 anos de semana passada eu fiz, mas não dá nada. É aquela continência assim, no correr do banheiro, não sei o que fazer. E aí eu ando muito preocupada. Minha dúvida é se eu tiro o DIU ou continuo. Porque as dores estão demais, da bexiga pro reto. Desculpa, qual é o seu nome? Marta, pacientes que têm endometriose muitas vezes têm disfunções outras do assoalho pélvico. Tá? Então, não necessariamente uma incontinência, por exemplo, está diretamente associado à endometriose, né? Mas sim uma consequência por uma fraqueza do assoalho pélvico levando a outras disfunções. Tá? É muito complexo eu falar para você o que fazer, tá? Porque realmente isso demandaria uma avaliação mais completa, né? E aqui a gente não consegue fazer isso, a gente não pode, tá? Então peço desculpas, mas realmente a gente tem essas limitações. Mas não é incomum, sim, mulheres que têm endometriose ter todos os sintomas que você falou: fadiga crônica, disfunções do assoalho pélvico, esse inchaço abdominal, inchaço em todo o corpo, porque todo o corpo acaba ficando de certa forma inflamado, tá bom? Então, a dica que eu daria é seguir muito para observar a sua alimentação, estilo de vida. A medicação serve muito para melhorar os sintomas, mas se você não está melhorando tanto, eu sugeriria realmente que você conversar na sua consulta para ouvir outras opções aí de tratamento, seguir outro caminho eventualmente, se esse não está funcionando para você, tá bom? Olá. Última pergunta. Boa noite. Boa noite, não, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Muitas pessoas falam que endometriose tem cura. Outras falam que não. Ela tem cura ou apenas tratamento? Boa pergunta. Desculpa, seu nome? Tatiana, esse é um debate que a gente vai, na verdade, eu vou segurar um pouquinho, dar um pouquinho de suspense, tá? Porque é o que a gente vai conversar no terceiro bloco, tá bom? No final do terceiro bloco, no bloco de superação, tá bom? Muito boa essa pergunta. Excelente. Pode ir embora agora. Não. Isso realmente é pra gente fechar. Tá. Sim. Mas realmente assim, a gente vai fazer um intervalo agora, tá bom? Então vamos sim fazer um intervalo agora, tem um coffee break lá para todo mundo comer um pouquinho, tomar um pouquinho de suco, tá bom? Ir no banheiro e a gente conversa sobre superação e 15 minutos então de intervalo, tá bom, pessoal? A gente vai falar e debater sobre cura em relação no terceiro bloco, tá bom? Obrigado, pessoal.